Hey, Leute, sejam bem-vindos ao Partiu Cast. Eu sou Jéssica. E eu sou o Matheus. E o Partiu Cast é um podcast em que reúne diversos tópicos e informações sobre a Alemanha em um só lugar, de uma forma muito fácil, muito simples e muito descontraída para vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente também. Não se esqueçam também de dar aquele like no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, para o YouTube entender também que você gosta de conteúdos como esse e começar a te entregar mais conteúdos como esse também. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Instagram, @partiu.alemanha. E hoje nós temos uma convidada super especial, a Carol. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho aqui para falar um pouquinho dela. Carol, você pode começar se apresentando e falar um pouquinho da sua história no Brasil, antes de chegar aqui na Alemanha. Oi, Matheus. Oi, Jéssica. Oi, galera que tá ouvindo. Eu sou a Carol. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu moro hoje em Munique. E eu moro há 5 anos e meio em Munique, desde 2017. No Brasil, eu estudei turismo de faculdade, sou formada em turismo. Tinha feito também um MBA em controladoria e finanças, então tenho essas duas formações, turismo e finanças, e hoje aqui na Alemanha eu trabalho com finanças, e também eu trabalho selbstständig, eu trabalho autônoma, com a parte de turismo também, então eu faço roteiros personalizados, então eu trabalho com as duas áreas aí que eu estudei, eu dei um jeito de continuar nas duas áreas. Mas é isso, estou aí há 5 anos e meio aqui nessa Munique. Só morei em Munique aqui na Alemanha e estou aqui. Já mudei para Munique e fiquei por aqui. Então, no caso, você terminou a sua faculdade e o seu MBA no Brasil, e aí depois que você veio para cá, você chegou a trabalhar nesse meio tempo no Brasil ou foi direto para cá? Não, trabalhei no Brasil. Eu me formei. Vocês estão na faculdade ainda? Pois é. Eu me formei em 2011, então já faz 11 anos. E aí, em 2014, eu fiz meu MBA. Eu já trabalhava nessa época, inclusive eu comecei a fazer o MBA porque eu trabalhei em vários setores, assim, de turismo. Então, eu trabalhei com eventos, estava tentando me encontrar. Eu nunca fui aquela pessoa, assim, super decidida do que eu queria fazer da vida. Então, mas a gente tem que trabalhar, né? Não tem assim como ficar sentada esperando o propósito cair do céu, né? Então eu fui procurar aí o que eu gostava de fazer. Então eu trabalhei com eventos, trabalhei como recepcionista em alguns lugares. E quando eu estava trabalhando num hostel, eu trabalhei num hostel lá em Joinville, na minha cidade, e eu ajudava bastante na parte administrativa também. E aí, nesse momento, eu senti um pouco de falta dessa parte mais eu meio que tinha que supervisionar alguns processos que aconteciam. Então, eu sentia um pouco de falta dessa parte de controlar e essa parte mais do financeiro. E aí, eu decidi fazer o MBA lá. Aí, terminei o MBA e depois eu ainda acabei saindo do hostel, fui trabalhar em outros lugares, trabalhei como consultora, né, de turismo, atendendo municípios, enfim, fazendo o diagnóstico dos municípios e sugerindo para eles o que eles podiam melhorar na parte turística. E, por último, o último emprego que eu tive no Brasil foi também na parte de finanças. Eu acabei saindo da parte de turismo no Brasil, e aí eu era recepcionista numa empresa, e eu fazia cobranças e fazia nota fiscal, fazia essa parte mais de assistente financeiro. Então, era recepcionista e assistente financeiro nessa empresa. Eu fiquei lá, eu estava quase 2 anos quando eu vim para a Alemanha. Me demiti de lá, saí de lá para vir para a Alemanha mesmo. 2 anos que você disse só nessa última empresa? Só nessa última empresa, sim. Não, só nessa última empresa. De todo, eu comecei a trabalhar, eu acho que eu considero, né, para a Alemanha não né, mas eu considero que eu comecei a trabalhar tarde. Eu comecei a trabalhar, assim, como monitora na faculdade, então eu fazia algumas coisas administrativas na faculdade lá em 2008, mas de trabalhar mesmo, ir para o mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar quando eu me formei mesmo, que foi em 2012, então eu me formei ali no final de 2011, 2012 eu comecei a trabalhar, então eu trabalhava há 5 anos, antes de vir para o Brasil. Todos esses lugares que eu falei, eu mudava bastante de emprego, como vocês podem perceber.
Ai, nossa, eu super entendo. O tanto de trabalho que a gente já teve aqui na Alemanha e sem estar formados. O que é isso, Brasil? Matheus, então, nossa, a gente mudou bastante. Mas você estava, tipo, mudando, assim, esse tipo de emprego, assim, por algum motivo? Ou porque você queria conhecer mais coisas? Ou qual era o motivo que você mudava, assim, toda Eu hora? tava tentando me encontrar, tava tentando decidir o que eu gostava. E eu sentia no Brasil uma resistência muito grande para crescer, assim, eu tinha muita dificuldade que me dessem responsabilidade, ainda mais no setor financeiro. Era muito difícil. O pessoal não confia em qualquer um para trabalhar no financeiro. Então, é uma questão muito de quem indica, assim. Então, eu tinha que ter algum contato dentro de alguma empresa que me indicasse para trabalhar no setor financeiro. Tanto que a empresa que eu trabalhei por último de assistência financeira, eu entrei por indicação, mas eu ainda não era a pessoa responsável pelo financeiro, né? Eu entrei ali por indicação, mas eu era digamos, assistente de alguém ainda superior no financeiro, né? Então, eu também não tinha experiência para já ser a pessoa responsável pelo financeiro da empresa inteira. Mas era sempre, assim, esses passinhos, eu sentia que os passinhos eram bem pequenininhos no Brasil, assim. O mercado de trabalho lá é bem mais... Tu precisa se esforçar muito mais para entrar no mercado de trabalho do que aqui na Alemanha, né? Aqui na Alemanha mas eu acredito. Aqui, cara, que você chegou na empresa agora, você começou no emprego agora, eles te dão toda a responsabilidade, confiam 100% em você de olhos fechados, e às vezes eu fico assim, gente, você está confiando em mim, eu acabei de chegar, tô nem andando aqui, e você já tá me dando, tipo, para tomar conta de financeiro, tomar conta de coisas importantes, sabe? É uma coisa surreal dessa diferença assim na Alemanha, né? Mas acho primeiro que dia é aqui, ó, aqui tá a senha do banco, gente... É tipo isso, né? É surreal. Mas acho que para você foi bom, então, né? Porque você conseguiu conhecer um pouco dos processos de cada empresa, conhecer gente, conhecer como cada empresa trabalha, né? Então acho que isso foi muito legal, né? Para você. E eu que não tinha muita ideia, assim, do que eu queria fazer da minha vida, eu acho que foi muito importante essa época que eu estava testando várias coisas. Então, eu não queria me acomodar e simplesmente ficar num lugar que, tô aqui ganhando dinheiro e é isso mesmo. Eu queria realmente gostar do que eu estava fazendo. Então, eu ficava mudando até não, aqui tá legal, aqui não tá. Então, eu ia mudando para me encontrar mesmo também, assim, não só a parte, né, a questão de pagar as contas, mas também para estar num lugar que eu curtia. Então, e eu acho que no fim das contas, eu acho que eu acertei. Hoje eu vejo que eu gosto das duas áreas que eu trabalhei. O financeiro, inclusive, veio, assim, como uma coisa que eu achei que ia só me ajudar com alguma coisa e hoje em dia é o meu trabalho principal, assim. Então, é o que eu mais estou desenvolvendo, inclusive, hoje em dia. Então, serviu bastante essa experiência toda em um monte de lugar. Exatamente. Eu só queria adicionar uma coisa, porque eu acho essa parte muito interessante, até porque, por exemplo, pra mim, a gente acabou de postar um vídeo no Partiu também, sobre a minha mudança de curso, porque eu acabei de mudar de curso, e durante todo esse tempo que eu estive aqui na Alemanha, eu sempre pensava que eu queria uma coisa e depois eu acabei querendo outra. E sempre indo, tipo, para vários extremos. Por exemplo, antes de vir para cá, eu queria fazer direito. E aí depois eu acabei mudando para, tipo, administração. E agora eu mudei para relações internacionais. Então, no final, eu acho que você ter esse tempo para testar realmente e ver várias áreas te dá, finalmente, a percepção real do que cada área é e se você realmente gosta disso ou não, porque às vezes a gente tem uma coisa na nossa cabeça de que a gente gosta disso, mas tipo, é uma ilusão, não sei de onde a gente tira isso. Sim. É que é muito difícil com 17, 18 anos a gente entender como é que funciona o mercado de trabalho das áreas, assim, né, então tipo, não tem, a gente vai pelo que a gente gosta, sei lá, de estudar na escola, ou eu, sei lá, gostava de várias outras culturas, gostava de aprender idiomas, pensava, vou fazer turismo. Inclusive, eu fiz um ano de arquitetura também, que não tem nada a ver comigo, então mudei depois também. Então, assim, eu realmente nunca soube o que fazer, assim, eu não fui uma criança que, nossa, eu queria ser, sei lá, veterinária, policial, eu nunca tive isso, então, assim, não fazia ideia, quando eu olha, se eu contar para vocês, eu fiz tudo. Meu vestibular de arquitetura, eu fiz arquitetura porque eu fiz um teste de revista, aqueles testes vocacional de revista, e deu essa parte, assim, tipo, aí eu falei, dessas coisas aqui, tipo, porque daí é um monte de coisa, né, arquitetura, design, não sei o que lá,
de todas essas coisas aqui, acho que eu gosto mais de arquitetura. E aí eu fui para arquitetura por causa disso. Porque, assim, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu tava com papel de me inscrever no vestibular e eu não fazia ideia do que eu ia assinar lá. Eu não sabia. Gente. Sim, Não, aí mas foi isso. Eu falei, vai ser na pressão. Eu vou fazer qualquer coisa aí, porque eu quero ir para uma faculdade, quero fazer alguma coisa, e aí eu vou descobrindo no meio do caminho, porque não tenho noção. Nunca trabalhou. Não, tá certo. Tá certo, tá tudo bem também, porque, cara, tipo assim, hoje você acha que é isso, amanhã você acha que é aquilo, e assim, você tá fazendo várias coisas em várias áreas, por mais que, por exemplo, você começou arquitetura e hoje você está no turismo e finanças. Você pode, talvez, pensar que não tem nada a ver uma coisa para outra, porque você vai pensar, cara, tipo, não tem nada a ver, essas são áreas totalmente diferentes. Mas com certeza você aprendeu alguma coisa na área de arquitetura que te trouxe coisas boas também para a área que você está atuando hoje, sabe? É sempre Sim. assim, tudo que você aprende, tudo que é conhecimento, vai ser bom para você no futuro de alguma forma. Não importa o que Com seja. certeza. É conhecimento? Cara, guarda isso na sua cabeça, anota em algum lugar, que em algum momento da sua vida lá na frente você vai olhar para trás e assim, cara, já trabalhei nisso, você tem uma visão totalmente diferente do que tá fazendo atualmente, sabe? Isso já passa, tipo assim, eu tenho muito pouco tempo de experiência de trabalho também, mas nesses últimos tempos. Mas como eu também já trabalhei em tantas áreas de tanta coisa, que uma coisa nada a ver com a outra, hoje em dia eu tenho uma visão, tipo, muito mais aberta de como os processos funcionam, tipo, em geral de uma empresa, sabe? E olha que, tipo, eu não tenho tanta experiência para poder falar, né, obviamente. Mas é muito legal essa experiência também. Na prática que a gente vai aprendendo. Exato. E aí, no caso, você terminou a faculdade, você aí depois começou a fazer esses milhões de trabalhos e tal, e da onde que veio essa ideia de você vir para a Alemanha? Tipo, ela já estava na sua cabeça desde sempre? Você já pensava em talvez estudar fora do país? Ou foi tipo, do nada assim que aconteceu? Não, então, ela tão não estava na minha cabeça que algumas pessoas da minha família falam alemão, enfim, e eu nunca me interessei em falar alemão. Não me interessava, sei lá, nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado nisso, assim. Mas eu acho que tudo começou, assim, se eu for contar a história mais longa, tudo começou quando eu fiz turismo, e aí eu comecei a me interessar por viagem, porque quando eu estava no colégio, antes de ir para a faculdade, eu não tinha muita oportunidade de viajar. Eu não viajava muito a minha família. Então, a gente tinha ali uma casinha de praia que a gente ia sempre para lá, mas viajar para lugares novos, assim, não era costume. E na faculdade de turismo, a gente começou a conhecer várias coisas de outros lugares, conhecer outras culturas e tal. E aí eu comecei a me interessar para fazer intercâmbio. E eu porque queria fazer intercâmbio, e eu tinha muito medo, desde sempre fui super cagona, assim, de medo de fazer tudo. E aí eu falei, não, mas isso é uma coisa que eu quero fazer. Chegou de novo, né, eu agindo sob pressão de novo, o último ano da faculdade, que era o último ano que dava para fazer aquele work experience, work and travel, e aí eu falei, agora, vai ter que ser agora. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiz o work and travel, deu certo, fiz no meu último ano, 2011 para 2012, e fiquei lá 4 meses, e aí eu me descobri uma outra Carolina, assim, uma Carolina que não era cagona, que não tinha medo das coisas, porque eu adorava me virar num lugar novo, eu conhecer lugares novos, e enfim, descobrir como é que era aquele lugar. E aí eu voltei de lá, e fiquei super assim, nossa, precisava voltar para outro lugar e tal, mas assim, não era muito a minha realidade de novo, de sair viajando. Então, fui trabalhar, tal, e aí depois de 2 anos e meio que eu voltei, comecei a namorar, e aí com o meu namorado falando sobre viajar e morar fora e tal, e ele falou que ele sempre teve o sonho de morar fora. E aí eu disse, bom, eu também gostaria muito de voltar a morar fora, né? Fiz o intercâmbio, voltei querendo muito morar fora. Uhum. O que tu acha de a gente, então, realmente ser uma coisa que nós dois queremos fazer, que tu acha de a gente começar a planejar mesmo? E aí a gente começou a planejar. Isso você estava já na escola ou na faculdade já? Isso eu já estava trabalhando. Isso já foi em 2014, eu já estava trabalhando. Já foi depois do intercâmbio, foi 2 anos e meio depois de voltar do intercâmbio que eu fiz o intercâmbio quando eu terminei a faculdade. E só uma dúvida rapidinho, no intercâmbio você já sabia falar inglês ou você aprendeu inglês lá também? Não, eu já sabia falar inglês. Já sabia daqui, né? Já sabia. Aprendi inglês na escola e sozinha, com letra de música, cantando, sozinha em casa. Minha irmã adorava, mas era assim que eu aprendi inglês.
Não, mas tá certo. E aí, enfim, foi para os Estados Unidos. Eu até achei que, meu Deus, não vou conseguir conversar com ninguém, porque eu nunca tinha conversado com ninguém. Eu fiz, para falar, eu me preparei para falar inglês nos Estados Unidos, porque eu conseguia entender, eu sabia que eu conseguia cantar as músicas, conseguia entender, conseguia até escrever alguma coisa, mas eu nunca tinha conversado com ninguém. Eu pensei, gente, eu não posso para os Estados Unidos sem saber se eu vou conseguir conversar com alguém. Aí, claro, eu fiz, comecei a fazer, procurei curso de conversação, e aí eu fui fazer. Aí eu fiz naquele ano ali que eu queria para os Estados Unidos, eu fiz um curso de conversação, era uma vez por semana, por 1 hora, e aí era legal, porque toda aula, era no Sesc, inclusive, lá em Joinville. Ah, conheço. Uhum. Já fiz colônia de férias lá. Uhum. Aí, era muito bom, porque tem várias coisinhas assim, de, sei lá, academia um pouco mais barata, ou o curso de conversação era um pouco mais barato, então era bem legal, assim. E aí a professora era super organizada, sempre levava um tópico para a gente falar toda semana e tal, então foi assim que eu fui praticando para conseguir chegar nos Estados Unidos e falar. Mas nos Estados Unidos, a minha experiência com o idioma foi completamente diferente do que é aqui na Alemanha. Eu tinha muita vergonha nos Estados Unidos, então tudo tinha muito brasileiro, né, fando work and travel junto. Então, assim, a gente ia no McDonald's, pedia um hambúrguer, eu falava para alguém pedir para mim. Eu tinha muita vergonha, então eu usava o inglês para trabalhar mesmo. Era para trabalhar, para me comunicar com o meu chefe, para comunicar com os clientes, atendia bem, dava atenção, mas era uma coisa assim de eu vou falar o que eu preciso falar aqui no trabalho para trabalhar bem, para atender bem. Eu não vou agora sair pela rua fazendo amigos ou não. Foi bem assim, foi bem diferente. Tanto que quando eu mudei para a Alemanha foi uma coisa que eu pensei assim, eu falei, olha, Carolina, você não vai ser igual era nos Estados Unidos. Porque senão você não vai aprender direito alemão, você vai colocar a cara na tapa para aprender alemão. Porque só errando que você aprende, né? Errando e falando, exatamente. Né? Exato, eu realmente é muito mais difícil. Então, tipo, se você não testar realmente, não tem como, cara. Eu acho que... Tem que aprender falando alemão. Não tem como. Não ia ter como aprender alemão só cantando música. Não, vai ver, tem um curso aí sobre aprender alemão cantando música, ninguém sabe. Ou você pode ser pioneira, inclusive. Olha só. Tem uma ideia de negócio. Muito bom. Beleza, e aí voltando para a história que você estava falando, né? E você estava pensando com seu marido, namorado? Na época, namorado. Na época era namorado, isso. Namorado, sim. Isso. A gente se conhecia já há algum tempo, mas a gente namorava, assim, fazia uns... Agora, quando eu penso, é bem loucura, mas a gente namorava uns 6, 7 meses. Mas também era um plano, né? Não quer dizer que se alguma coisa acontecesse, a gente, né? Aí... Mas a gente começou, então, a planejar para onde que a gente podia ir, quanto dinheiro que a gente ia ter que economizar, o que a gente ia ter que aprender de idioma. Então, tudo isso a gente foi pensando. A gente pensou em Austrália e Canadá. Mas por que acabou não indo para a Austrália? Eu quero saber desse tópico, porque, mano, a Austrália... Então, eu vou falar que quem barrou mais na Austrália fui eu, ainda. Eu pensei que era muito longe. Eu tava muito... Deve ser incrível morar na Austrália. Mas aí eu pensei, nossa, mas aí para ver a família vai ser, tipo, quase 2 dias de viagem, sei lá. Não, a distância... É muito caro. Tal. Verdade. E aí eu meio que pensei mais nisso, assim. E aí a gente começou a planejar Canadá. Então a gente focou no plano do Canadá. E aí a gente ficou nesse planejamento por quase 2 anos. A ideia, então a gente começou lá no início de 2015 a planejar. E a ideia era que a gente casasse na metade de 2017, né, 2 anos e meio depois. Então 2 anos e meio ia ser só preparação, estudar o idioma, ele se preparar para trabalhar numa empresa estrangeira e economizar dinheiro. E aí, em junho, julho de 2017, a gente se casaria e no final do ano a gente se mudaria para o Canadá. Então, esses eram os planos. E aí, o que aconteceu foi que, né, como vocês sabem... Como podemos ver, né? Acho que não foi para o Canadá. Não, a gente planejou tanto e não foi para o Canadá. Mas o meu marido, na época, ele contratou uma empresa que ajudava com esse processo do Canadá para conseguir um emprego lá.
Então, era uma empresa que mandava vagas e treinava. Então, uma vez por semana, ele tinha um encontro para estudar o inglês, assim, para treinar uma entrevista, como se fosse simular uma entrevista. E essa empresa organizava algumas entrevistas reais com empresas de lá para ele. E ainda, nesse processo, ele foi vendo empresas de outros lugares do mundo para treinar inglês, assim. Então, ele ia fazendo, ele fez para Costa Rica, ele fez para Polônia, ele fez para vários lugares para fazer entrevistas em inglês, para ir treinando. Uhum. E aí, foi numa dessa que ele fez uma entrevista para Munique. E aí, ele gostou muito da empresa de Munique. E aí, toda vez que ele fazia entrevista, eu ficava super nervosa, né? Porque eu pensava, gente, o que eu vou fazer na Polônia? O que eu vou fazer na Polônia? Tu é polonesa, né? Sim. Eu pensava, gente, pra que eu vou aprender polonês? Aí eu via vídeo, todo mundo de YouTube da Polônia falava, meu Deus, que a Polônia é muito triste, porque isso é cinza. Aí eu ficava... Olha, eu vi um vídeo esses dias falando por que a Polônia vai ser a próxima potência mundial, hein? Não vejo as expectativas da Polônia. Não fui visionária. Passou. Não, mas sinceramente, tipo, porque eu nasci na Polônia, mas eu vim pro Brasil super nova, e eu fiz meu intercâmbio na Polônia, e acabei vindo pra Alemanha, né? Então, tipo assim, eu não posso falar nada, porque, tipo assim, eu também não curti tanto, assim, porém, eu acho que por eu ser jovem, etc., e pelo inverno, eu acho que foi mais difícil, mas no final, hoje em dia, vivendo aqui na Alemanha, eu percebi que, tipo, a Polônia e a Alemanha é muito parecida. Tipo, é quase igual, só que são outros idiomas que as pessoas falam. Tem também sempre Altstadt, Staremiasto. Tipo, toda cidade tem a mesma coisa. As cidades são, tipo, uma arquitetura muito parecida. As pessoas têm, tipo, pensamento mais ou menos parecido. Só que eu acho que o que muda é que a Alemanha, tipo assim, generalizando, assim, né? Tipo assim, bem um estereótipo. Mas a Alemanha é mais aberta, assim, liberal do que a Polônia. Eu acho que lá, por causa do catolicismo, eles são mais conservadores em algumas coisas, né? Não tanto assim também. Porque eu acho que tem essa mistura entre Ocidente e Oriente da Europa lá, do Este e o Leste e o Oeste da Europa, tudo em um lugar só. Então, mas assim, completo. Hoje, morando aqui, tipo assim, não teria também problema morar na Polônia. Hoje em dia eu vejo que não, mas eu nunca tinha vindo para a Europa. Nunca tinha vindo para a Europa, então, assim, era uma coisa que eu pensava, gente, Polônia, assim, o que eu tinha ouvido falar da Polônia? Era muito pouco, sabe? E uma coisa que eu acho muito importante, assim, para mim, era que fosse um lugar que fizesse sentido para minha carreira também. Então, assim, eu ficava pensando muito sobre essa questão de aprender um idioma, se não fosse inglês, que fosse um idioma que fosse me agregar em alguma coisa depois, assim, eu tinha que ver algum futuro com aquele idioma, sabe? E o polonês aí eu não via. Aí ele fez um para Costa Rica, que eu também fiquei em Costa Rica, mas para mim tava ok aprender espanhol, por exemplo. Eu ia lá fazer trabalhar em espanhol. É super importante, né? Exatamente. Então, assim, era mais por isso, assim, eu queria que fosse um idioma que fizesse o sentido e que tivesse oportunidade para mim também. Não só eu vou mudar porque ele vai ter um trabalho, mas eu quero ter um plano para mim também. Então, quando ele falou que ele tinha gostado da empresa aqui em Munique, que ele tinha gostado muito e tal, a gente sentou, a gente foi ver vídeos sobre Munique, ver como é que era a vida aqui e tal, ver se fazia sentido não só para ele, porque tinha gostado da empresa, mas para mim também. Então, teve essa conversa para a gente decidir juntos se a gente mudava o que a gente vinha planejando em 2 anos e meio, né? Não. Então, aí a gente viu que a gente gostava muito de Vancouver, porque Vancouver tinha uma qualidade de vida muito boa, a gente viu que naquele ano Munique tinha ficado uma posição acima de Vancouver, então a gente falou, pô, tem uma qualidade de vida. São sinais. Então, aí a gente decidiu aceitar, ele decidiu aceitar, foi até antes do processo, do último processo, da última entrevista dele, então a gente ainda não sabia se ele tinha passado ou não, mas a gente já tinha conversado que se desse certo, então ele aceitaria. E aí, quando ele fez a última entrevista dele, ele foi lá em casa e falou, eu passei, quer casar comigo? E aí foi assim. Que foda! Aí
E foi assim. Que irado. E isso foi, tipo, final de janeiro de 2017. Aí, o plano do Canadá era a gente casar em junho e julho e ir pro final do ano pro Canadá, né? E aí, as coisas aconteceram muito mais rápidas. Mais rápido, né? A gente acabou, aí ele conseguiu trabalho aqui em janeiro. A gente casou rapidinho, nunca tive pretensão de fazer casamento grande, nem nada disso. Então, a gente casou no cartório, que era o que eu já queria fazer desde o começo. Fizemos só um jantar para os pais e avós. E aí, em maio, a gente mudou. Então, demorou ali fevereiro, março, abril, 3 meses e pouquinho. A gente estava aqui na Alemanha. Mas aí o processo de entrevista, que ele teve a primeira entrevista com essa empresa, por exemplo, na Alemanha, até o processo falar assim, sim, você tem a vaga, pode vir. Quanto tempo foi esse processo, mais ou menos? Então, demorou um pouquinho mais, porque era época de final de ano. Se eu não me engano, ele começou, tipo assim, início de dezembro e terminou início de janeiro. Porque aí teve toda essa coisa das férias. Foi ali uns 2 meses e pouquinho, assim. Mas foi rápido até, né? Foi rápido. A empresa era pequena, então eles estavam precisando de gente rapidinho, assim, então foi um processo rápido. E que área que é? Que área ele tá, que área que ele é programador, ele trabalha com TI. Essa área é uma área super forte aqui na Alemanha, né? Sim. E, tipo, no caso dele, ele precisou falar já alemão antes ou não? Era só inglês mesmo? Era inglês. Ele não fala até hoje. Só inglês. Ele trabalha em inglês, não precisa. Não, mas eu super entendo. Eu falei, inclusive, que eu quero muito trabalhar em inglês no futuro, porque eu gosto muito do alemão, eu acho um idioma extremamente importante, mas eu acho que pra carreira e pra vida mesmo, porque, tipo, se eu vou trabalhar bastante. Então, eu vou também, parte da minha vida vai ser, tipo, o meu trabalho. Então, eu preciso estar trabalhando no idioma que eu me sinta confortável. Então, eu decidi isso pra minha vida. Eu acho que, sei lá, para algumas pessoas isso parece muito difícil aceitar, né? Porque, tipo, nossa, você tá na Alemanha, você precisa fazer isso em alemão. Mas, cara, eu acho que tem outras possibilidades. Tem muita gente que trabalha em inglês também. Então, é bom também falar sobre isso, que, tipo, ele veio sem o alemão até hoje também, então... É uma área que é super... Acho que a maioria das pessoas que trabalham com programação aqui trabalha em inglês, né? Com certeza. Até mesmo os alemães, né? Até mesmo os alemães trabalham em inglês. Exato. Sim. Tipo, eu acho legal também aprender o idioma, assim, ter a oportunidade de aprender o idioma do país, para você se comunicar no dia a dia, no mercado, restaurante e tal, é bom também. Mas ele consegue, por exemplo, se virar super bem com o inglês na rua aqui. Tipo, por exemplo, em Munique ele consegue falar com a galera no mercado e tal, em inglês. Ele consegue, mas até assim, para mercado, restaurantes, essas coisas ele consegue, tipo, fazer o pedido para ele, pedir a conta, tipo, o básico, assim, ele sabe falar alemão. Inclusive, ele tem um ouvido muito bom para alemão. Às vezes eu tô ouvindo TV, ele entende umas coisas que eu não pego. Então, assim, eu acho que é porque a vida é corrida. Então, assim, ele trabalha ali muito, 40 horas semanais, e aí, enfim, carteira de motorista, burocracias, várias coisas para fazer. Burocracia. E aí, acabou, já passou 5 anos de Alemanha e ele tá ali num nível A1, eu acho. Ele deve ter um nível bem, bem básico, assim, que ele realmente consegue se virar só para fazer essas coisinhas básicas de dia a dia, assim. Entendi. E aí você falou que, por exemplo, vocês basicamente estavam namorando e vocês casaram e vocês tinham essa ideia de casar para você conseguir vir junto com ele no visto, né, basicamente. Isso. E como foi esse processo para você, tipo, vindo com ele no visto dele? Olha, eu acho que, como eu falei, assim, é uma coisa que eu preciso muito saber que eu não tô só indo acompanhar ele com o sonho que ele tem. Acho que isso, para mim, é uma coisa muito importante. Eu tenho que saber que é uma coisa que eu quero também, não é uma coisa que só ele quer. Então, isso, para mim, foi em primeiro lugar, a gente tomar essa decisão juntos. E eu ter esse plano. Então, o que eu posso fazer lá? Ou como é que a minha vida vai se desenvolver lá? Como é que eu vou ficar lá? Vou ficar dependendo dele? Tudo isso a gente teve que conversar muito bem, assim, eu vou começar a trabalhar logo no começo, com o que eu vou trabalhar? Eu não me sentia segura para começar a trabalhar na hora que eu chegasse. Então, eu posso começar primeiro aprendendo alemão, né? Posso ficar ali uns 6 meses, o primeiro ano aprendendo alemão. Então, tudo isso a gente conversou, e a gente decidiu dessa forma. No primeiro ano, 2017, a gente chegou em maio, eu ia ficar aprendendo alemão,
e aí a gente ia ficar dependendo do salário dele. Na época eu até recebia seguro-desemprego do Brasil, morando aqui. Enfim, recebi por uns 3 meses que eu estava aqui na Alemanha, né, ainda recebia, mas dava, assim, sei lá, 300 euros por mês. E aí foi indo dessa forma. Aí depois chegou 2018, eu falei, bom, agora virou o ano, esse ano eu vou procurar emprego. Então, assim, acho que foi isso, assim, não sei, dessa questão de ouvir com ele, eu acho que isso era realmente muito importante para mim. Qual que vai ser o plano para mim? O que eu vou fazer lá? Porque vir só para acompanhar ele, eu acho que tu acaba ficando meio perdida aqui. Tu não sabe qual que é Não, com certeza. O que eu vou fazer lá. Então, tem que pesquisar como é que são as coisas, enfim. Então, eu pensava nisso, assim. E aí a gente combinou certinho qual seria as atividades de cada um dentro desse relacionamento aqui, dessa situação que a gente tinha. E funcionou super bem pra gente, assim, o primeiro ano. Acho que justamente porque a gente tinha conversado e a gente tinha esse plano, assim, pra gente funciona isso, a gente tá alinhado com o que vai acontecer no futuro, sabe? Então, funcionou bem. Total. E isso. Sim. Eu acho isso muito importante ter, tipo, esse alinhamento, né, de planos, porque, como você falou, se você viesse aqui só para acompanhar ele, você não teria o seu objetivo, sabe? Você não estaria feliz consigo mesma, provavelmente. Mas, fora isso, como é que foi também em relação a ter que largar, mais ou menos, tudo no Brasil e vir para cá, sabe? Tipo, você tinha sua família, o seu namorado também, amigos, o trabalho, o idioma. Como é que foi essa questão da adaptação? Como é que os seus pais talvez lidaram na época? Ou os amigos, eles te motivaram ou não? Porque eu acho que, bom, essa fase é extremamente difícil, né? E... Eu acho que nessa questão, até é engraçado perguntar dos amigos, porque a gente sempre falou para as pessoas quais eram os nossos planos, então, a não ser no trabalho, né? No trabalho eu não falava, mas para os amigos, para a família, a gente sempre, a gente está planejando para isso, o Diego está fazendo aula de inglês, eu estou fazendo aula de inglês, a gente está estudando, então sempre tinha isso, mas quando aconteceu, eu acho que todo mundo ficou muito chocado, sabe? Tipo, meu Deus, mas já, sabe? Já é agora, já vai acontecer. Então, eu acho que a minha mãe, normalmente, ela tende a esconder um pouco, ela é mais liberalzona, assim, faz o que, né, o que quiser, pode fazer, se tu acha que é bom pra ti, faz e tal. Mas eu sei que ela sofre, né? Então... Mas ela esconde, então ela vai assim naquela de, é bom pra ti, vai, tá tranquilo, mas aí no aeroporto é aquela choradeira. Então, mano, igualzinha, mesma coisa. Mas sempre assim. Assim, eu acho que para a família do Diego, acho que foi um pouco ainda mais chocante. O Diego ele tinha saído do Brasil, ele tinha feito uma viagem para Buenos Aires, mas tirando isso, ele nunca tinha saído do Brasil, ele nunca tinha feito um intercâmbio. Então, eu acho que depois do intercâmbio, eu acho que minha mãe estava meio que se preparando já, sabe? Ela já estava assim, nossa, ela gostou muito, então eu já estava daí, eu já viajava sozinha, depois que eu voltei do intercâmbio, eu queria continuar viajando, eu queria continuar, como eu estava vendo que era muito difícil morar em outro país, eu economizava o meu dinheiro para ir também fazer uma viagem em Buenos Aires, Uruguai. Então, eu ia viajando sozinha. Então, a minha mãe já acho que ela já estava, assim, preparada, que eu fosse fazer em algum momento, fazer uma loucura dessa, mudar de país. Não sabia que ia acontecer, só não sabia quando, né? Sim. E aí, acho que para a família do Diego foi um pouco mais, assim, uma surpresa maior. Como ele nunca tinha saído, acho que foi uma surpresa grande, assim. Todo mundo ficou... Mas todo mundo aceitou, assim, todo mundo compreendeu e todo mundo ficou feliz pela gente. Eu senti que todo mundo ficou muito feliz. E os amigos, eu acho que é muito difícil. Desculpa, Jéssica. Não, pode continuar, desculpa, eu achei que você tinha terminado. Não, eu ia falar dos amigos, que Sim, eu acho que é sempre muito difícil, assim, a gente tinha uma vida social muito ativa no Brasil, então a gente via ali os amigos toda sexta-feira, todo sábado, a gente sempre estava fazendo alguma coisa com algum dos nossos grupos de amigos,
em algum final de semana. Então, a gente via praticamente todos os nossos grupos de amigos todo final de semana. Então, era ativa a vida social, assim. E aí a gente vai para um lugar que tá só nós dois. Então, acho que isso pega muito também, da gente pensar, pô, agora se a gente quiser, sei lá, sair para comer, vai ser nós dois. Se a gente quiser ir no cinema, vai ser nós dois. Se a gente quiser ir no museu, vai ser nós dois. Se a gente quiser ir viajar, é nós dois. No começo, não tem muito aquela coisa de tu... Assim, óbvio, a gente imaginava que a gente ia fazer amigos aqui, mas pode demorar, a gente não sabe. Claro. Eu acho que eu até tinha uma expectativa que eu achei que ia ser mais fácil fazer amigos aqui, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz amigos muito fácil. Só que depois eu percebi que era uma realidade completamente diferente. O que eu fui fazer nos Estados Unidos, lá de work and travel, eu morava com outros intercambistas, muitos outros intercambistas, a gente trabalhava no mesmo lugar, a gente estava o tempo todo junto. E aqui, a gente não tinha essa rotina de ficar o tempo inteiro junto com outras pessoas, era só nós dois juntos. O Diego tinha uns colegas dele de trabalho, que foi, inclusive, as pessoas que a gente foi mais se aproximando ao longo do tempo, ao longo dos anos que a gente está aqui. Mas, para fazer amizade, eu acho que esse fator de você inserir as pessoas na sua rotina é muito importante. E a gente... Enfim, tinha que se preparar para talvez isso não acontecer tão fácil. Não aconteceu. Eu achei que ia acontecer até mais rápido, mas não aconteceu. E, enfim. E além disso, né, que você falou, além disso que você, na época que nos Estados Unidos estava com um grupo de intercambistas, estava com uma galera e tal, e aqui não, além desse fator, tem o fator da cultura também, da cultura e do idioma, porque, mal bem, a cultura americana é muito parecida com a nossa cultura também. A gente tem muita influência da cultura americana no Brasil também, e que aqui na Europa é totalmente diferente. As pessoas pensam muito diferente, as pessoas se tratam muito diferente também. Você tem uma amizade com um alemão demora muito mais tempo do que você tem uma amizade com um americano ou com um brasileiro. E além disso, tem o fator da língua, que mal bem você na época falava o idioma, né, falava inglês, e aqui você não falava alemão. Então, para você se conectar com as pessoas, tinham duas barreiras aí antes de você se conectar, né? Sim. Então, esse processo demora bastante, né? Sim, eu acho que até que eles se tratam diferente nas amizades aqui, porque daí eu pensei, eu vou fazer o curso de alemão, e aí eu vou ver as pessoas todo dia, eu vou conseguir sair com elas e tal. Gente, sei lá, as pessoas se veem aqui a cada 2 meses, eles vão fazer alguma coisa. Exato. Não. Nossa, isso é surreal. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, nosso grupo de amigos brasileiros, a gente se vê bastante, assim, até. Mas em relação aos meus amigos alemães que eu fiz, sei lá, às vezes, tipo, a pessoa tá viajando e aí depois tá fazendo estágio não sei aonde, aí volta daqui a 3 meses e aí só depois a gente acaba se encontrando. Então, às vezes, tipo, é até uma amizade forte e você vê a pessoa a cada, tipo, 3 meses, porque a vida da pessoa é ocupada e ela tá sempre fazendo alguma coisa, viajando e, sei lá, se profissionalizando, não sei, encontrando outros amigos também. Então, isso realmente... E isso vem também da questão cultural de ter meio que um planejamento de quando você vai encontrar a pessoa, porque isso é muito surreal se você parar pra pensar no Brasil. Como assim, tipo, daqui a um mês a gente vai marcar um encontro, Mas sabe? cara. Tipo, só se for uma pessoa de outro estado, ou tipo, sei lá, de outro país, mas não uma pessoa que mora na mesma cidade que você. Mas não, era sempre tipo assim, tá, no dia 22 de outubro vamos se encontrar, sabe? É muito surreal. Né? Inclusive, eu comecei a usar calendário aqui, porque essa coisa de você... Porque aí no Brasil é o quê? Você manda mensagem ali, às vezes, quando tu tá mais empolgado, na segunda e na terça, pra já combinar no final de semana, mas se não, tu... faz quarta, quinta-feira, o que a gente vai fazer amanhã, já combina alguma coisa, e aí é amanhã já, entendeu? Você não precisa assim, lembrar depois que tu tem alguma coisa amanhã, porque já é amanhã. E aqui não, aqui a gente vai se ver daqui a 3 semanas. Gente, chega daqui a 3 semanas, eu já não lembro mais que eu tenho alguma coisa marcada. Exato, você tem que muito usar o calendário para lembrar as coisas, senão não tem como. Mas eu acho que, tipo, talvez tenha, agora parando para pensar nisso, talvez tenha muito essa questão de, tipo, aqui na Alemanha, por você ter mais liberdade do que no Brasil, acaba sendo muito mais fácil de você realmente viajar, de você realmente ir para outros lugares e não ter tempo. No Brasil, quem é que viaja, tipo, todo mês? Mano, quase ninguém. Ou você vai para uma cidade do lado, ou,
sei lá, mas normalmente quando você tá na faculdade ou quando você tá trabalhando, não tem essa flexibilidade de você estar sempre viajando ou indo para outros lugares. Então, eu acho que tem um pouco disso também, que, tipo, pode ser um lado bom, mas tem um lado ruim também. Não, eu queria falar exatamente a mesma coisa, porque a mobilidade que a gente tem aqui é uma parada surreal. Tipo, a gente como estudante, cara, tipo, eu queria uma coisa que eu tava pensando pra mim. Teve uma época que eu tava, tipo assim, fazendo muita coisa e eu não conseguia ter tempo pra mim. E eu falei assim, cara, tipo, agora que é a época de eu querer conseguir aproveitar e fazer umas coisas. Eu falei assim, mano, eu vou pegar um final de semana por mês e um final de semana por mês eu vou viajar. Que seja pra uma cidade que seja aqui do lado, mas eu vou conhecer um lugar novo. Onde que no Brasil, estudando, eu ia conseguir fazer isso, tá ligado? Pegar um avião ou pegar um trem pra ir numa cidade todo Nossa, o voo no Brasil é extremamente caro. Isso, e cara, isso é uma coisa que é tão barata e tão normal aqui, tipo, e que a gente não pensa, porque é tão normal. Então, é uma qualidade de vida surreal, mano. Isso é uma coisa que é surreal, inimaginável no Brasil. Sim. Exato. Deixa eu só finalizar a resposta de largar tudo, né? Que aí realmente dá o desespero de, tipo assim, meu Deus, tudo na minha vida vai mudar, né? Tipo assim, tudo vai mudar. Vou largar o trabalho, vou largar meus amigos, a minha família vai ficar para trás. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, é bem difícil, porque, ao mesmo tempo, tu tem que ter esse equilíbrio na tua cabeça de, assim, ninguém vai morrer também, sabe? Tipo assim, tu pode continuar tendo contato, hoje em dia tem internet, WhatsApp, tem várias maneiras de continuar mantendo contato com essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, tu não pode continuar muito apegado às coisas do Brasil, porque tu decidiu mudar para um lugar novo, então tu tem que aproveitar esse lugar, tu tem que ver o que te espera lá, tem que tirar proveito da situação que tu escolheu. Então, eu acho que isso também é aquela coisa que, às vezes, até hoje, eu acho, depois de 5 anos, esse equilíbrio, às vezes, eu preciso dar uma balanceada nele de novo, assim, de tipo, não, beleza, tem várias coisas lá do Brasil que eu adoro, que minha família tá lá, dá muita saudade, minha irmã teve bebê, eu tenho uma sobrinha, então dá muito aquela coisa assim de, nossa, isso aqui, saudade do Brasil, mas o que eu vim buscar aqui? Eu ainda tenho contato com essas pessoas, eu tenho como manter uma relação, então tudo isso, esse equilíbrio tu ainda pode ter essas coisas, mas ao mesmo tempo tu não pode deixar se apegar tanto por essas coisas, porque tu tá querendo mudar alguma coisa na tua vida, alguma experiência nova, alguma coisa que tu tá querendo, alguma coisa que tu tá buscando mudando de país. Sim, exatamente. E, cara, tipo assim, pra mim, eu acho que pra mim, os piores momentos que tem são os momentos desses... Aqui na Alemanha tem muito altos e baixos, né? A gente sabe que durante essa trajetória, principalmente no início, a gente tem momentos muito bons e momentos bem fundos, assim, também. Mas acho que pra mim, os meus piores, digamos assim, tipo, momentos que eu tava mais baixo, assim, foi quando eu voltava do Brasil. Porque, assim, quando você chega aqui, total, você tá com a mentalidade de lá, você tá com tudo de lá, sua família, calor, clima bom e tudo mais. Aí chega aquele frio, aí você fica assim, ai, o que eu tô fazendo aqui? Aí bate aquela bad. Mas aí é nesses momentos que a gente tem que ter a cabeça, tipo, mais forte ainda e começar a repensar no que você acabou de falar. O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu objetivo aqui? Quais são os meus valores? Por que eu tô aqui? Eu tô aqui por um motivo, né? Que seja segurança, que seja mercado de trabalho, que seja 500 coisas que você possa ter. E é isso que a gente tem que ter em mente. E isso também é uma coisa que ajuda bastante, é porque muita gente, quando vem pra cá, não sei se você tinha esse pensamento também, mas eu tinha, e muitos dos nossos amigos também tinham esse pensamento de quando chegasse aqui na Alemanha, eu não quero ter contato nenhum com brasileiros, não quero falar português. Eu tinha um pouco. Não quero fazer nada de português. Eu não critico, porque eu era assim também, tipo, eu tinha muito isso, não quero falar português at all. Só que, cara, tipo, não quero ter contato brasileiro, né? Só que, cara, tipo, é tão importante a gente ter amigos brasileiros, é tão importante ter a galera que você conseguir ter o conforto de ouvir o seu idioma e de ter a galera que entende o que está passando, porque os alemães não sabem o que é isso de você sair de um país pro outro, sabe? Então, você ter esse conforto, psicologicamente, te ajuda bastante. E foi basicamente isso, esse grupo de brasileiros aqui que a gente teve, nossos amigos, que, pelo menos pra mim, fez eu ficar na Alemanha. Se não fosse por isso, eu não teria. E pelo idioma, cara, você vai aprender de qualquer jeito no seu dia a dia. Você tá estudando, você tá trabalhando e tudo mais, então o seu idioma você vai aprender. Então vai dar tudo certo. Ainda fazendo faculdade em alemão, trabalhando em alemão, não tem como você não aprender. Tipo, vai fazer parte da sua realidade 100%, e aí você vai começar a sentir falta do Brasil e, tipo, do português, e aí você não vai ter ninguém, então tem amigos brasileiros também, é importante. Isso é muito real. Quando eu cheguei, por causa da experiência que eu tive nos Estados Unidos, que eu falei, que eu mandava todo mundo fazer pedido para mim, fazia tudo pelos outros, eu pensei, cara, eu não vou conversar com brasileiro, porque eu preciso aprender o alemão agora.
E aí, quando quando cheguei aqui, fiquei até um tempo, assim, eu não tinha muito contato com brasileiro, mas aí eu conheci umas brasileiras muito legais no curso de alemão, aí não teve jeito. Aí já foi... Não tem como. A gente, é isso, a gente acaba se identificando muito, então a gente se sente acolhido, né? Exato. E como é que... Você quer falar uma coisa? Não, eu queria perguntar, na real, quanto tempo você já tá na Alemanha agora? 5 anos e meio. Eu mudei 5 anos e meio. em maio de 2017. Cheguei aqui dia 3 de maio de 2017. Nossa, 5 anos e meio, caramba. Tipo, é mais ou menos o período, tipo, eu acho, quase 5 anos aqui também, na verdade. Não, mas era só, eu só queria saber, tipo, o período mesmo. Mas, enfim. Não, o que eu queria perguntar, tipo, é a questão do aprendizado do alemão para você. Como é que foi para você esse início com contato com a língua, né? Que a gente sabe que não é uma coisa fácil para ninguém. Como é que foi para você essa trajetória com o idioma? Meu Deus. Não, então, como eu falei, eu tinha pessoas que falavam alemão na minha família, né? Mas eu nunca imaginei que eu vinha para cá, então eu não sabia. Eu sabia assim, Guten Morgen, Guten Tag. E a minha tia, eu nem sei se fala isso aqui na Alemanha, a minha tia vivia me perguntando Alles blau, para tipo, tudo bem. Ela falava tudo azul, ela falava Alles blau. E aí eu nem sabia o que responder, tipo, eu nem sabia falar, beleza, tá tudo bem ou não tá tudo bem. Então, eram as únicas coisas que eu sabia falar, era basicamente isso. Alles blau, muito bom. Eu só conheço, tipo, acho que blau, quando você tá muito bêbado, você fala isso, não é? Tipo, você tá blau, não é? Nossa, tem isso também, eu acho que tem uma expressão aí, de alles blau. Também te usava errado. Socorro, professor de alemão. Alguém ajuda a gente aqui. Se alguém conhece expressões maneiras em alemão, coloca nos comentários. Pra ela poder saber, comente aí. Manda um áudio pra gente, falando as frases que você conhece. Colocar no próximo podcast os áudios. Exatamente. Nossa, sim, total. Não, mas aí eu cheguei aqui, eu não conseguia. Eu vi o pessoal falando alemão na rua, eu pensava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí bateu aquele, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendo, eu não consigo diferenciar o que é uma palavra. Para mim era uma coisa só e tudo embolado. Não conseguia entender nada. E aí, eu tinha muita preocupação. Assim, eu sabia que eu ia ter muito tempo para aprender alemão. Porque a gente tinha conversado que eu ia ficar só estudando alemão nesse primeiro ano. Mas eu estava muito preocupada com a pronúncia. Porque eu achei que eu nunca ia conseguir falar desse jeito. Porque a pronúncia, para mim, era muito absurda, assim. Mas eu tive uma professora de alemão, eu comecei a estudar alemão 1 mês e meio, mais ou menos, depois que eu cheguei, que era a vaga que tinha, né, não consegui começar antes, e a minha primeira professora de alemão, ela era muito rígida. Para mim, foi um rígido bom. Algumas pessoas da minha turma acho que se traumatizaram um pouco com ela. Mas eu gostei porque ela pegava muito no pé da pronúncia, que era uma coisa que eu estava com medo. Então, tudo assim, ela falava A, B, C, e aí se alguém falasse, sei lá, C, ela não de novo, e aí repetia. Então, assim, ela pegava muito no pé para todo mundo falar certinho como é que eram as letrinhas, como é que era tudo. Então, eu acho que isso me ajudou bastante a ganhar um pouco de confiança, assim. Eu vi que no começo eu estudava muito, eu fazia o intensivo, então todos os dias de manhã, 3h30, que é o curso da Volkshochschule, que é onde eu fazia. Começamos fazia lá aquele também. curso de segunda a sexta, 3h30, todo dia de manhã, e à tarde eu chegava em casa e eu estudava de novo. Então, assim, eu ficava o dia inteiro estudando alemão. E isso foi por, basicamente, quase o ano inteiro. Então, assim, eu fui vendo que não era também aquela coisa impossível. Quando eu cheguei, eu achei que eu ia começar, que eu ia entender. Eu pensei, não, beleza, né? Eu já falava inglês, então eu sabia que eu conseguia aprender outro idioma. Então eu pensei, não, eu vou conseguir entender, vou conseguir escrever, mas eu não sei se eu vou conseguir falar. Então eu tinha aquela coisa com o falar. E aí eu fui tentando focar nessa parte. Eu ia na biblioteca, na Stadtbibliothek, né, na biblioteca do municipal aqui de Munique. Eu pegava livrinho de criança, o livrinho que tinha aqueles livros fáceis de A1, A1, A2, assim. E aí eu ficava em casa lendo em voz alta, para ficar treinando a pronúncia. Então eu fui meio que focando nisso que eu tinha dificuldade.
E aí, o primeiro ano correu, assim, maravilhosamente bem, porque, que maravilha, eu vi que eu estava conseguindo aprender. Aí eu cheguei na parte que eu acho que pega quase todo mundo, que é o intermediário ali, o B1, B2. Nossa, B2. Sim, que é aquele momento que você acha que sabe tudo, tá tudo certo, aí quando você chega nesse B1, B2 aí, você fala assim, cara, não sei nada. Não sei nada. Porque aí, assim, durante esse ano de 2017, ali maio, né, sei lá, comecei em junho o curso, até o final do ano, eu consegui chegar até o B21, eu acho que eu fiz. Comecei a fazer o B21, que é ali o intermediário já. Mas eu percebi que eu não estava no nível B21, assim, eu não conseguia me comunicar como intermediário. Uhum. E aí, quando eu comecei a trabalhar no início de 2018, eu acho que daí as duas coisas me pegaram, assim, eu caí na realidade de agora eu tenho que me adaptar na Alemanha, agora é sério, agora é trabalho, é alemão. Sim. E aí eu acho que foi puxado. Aí foi, assim, uma coisa de, às vezes, chorar no banheiro da empresa, porque eu não consigo falar alemão, porque eu nunca vou saber. Tive alguns altos e baixos, porque daí tem isso também. Quando é muito difícil, qualquer ligação que tu consegue fazer, tu já tá tipo, meu Deus, eu marquei médico! Nossa, sim! Exato! Então, qualquer coisa que tu faz já é muito massa. Meu Deus, eu consegui. Nossa, e eu queria só citar uma coisa, porque hoje eu fui fazer o Anmeldung na cidade, né? Tipo, quando você chega numa cidade nova, você precisa se registrar. E aí, tipo, mano, eu já falo alemão não sei quanto tempo, eu tô super acostumado com o alemão e com a Alemanha. E aí eu fui falar com um cara e, tipo, eu tenho muito medo de burocracias, não sei, eu acho que tem alguma coisa dentro de mim que eu não gosto de burocracias, e aí eu sempre fico, tipo, procrastinando, mas aí chega um momento que eu preciso ir lá fazer. E aí eu fui lá falar com um cara que tava na prefeitura e falando em alemão e tal, e eu fiquei assim, caramba, nossa, tipo, foi bem estranha essa conversa, ele foi bem rude, e, tipo, e eu tava perguntando umas coisas que eu não sabia, e ele tava lidando como se fosse uma coisa óbvia, e eu tava, tipo assim, cara, se hoje em dia eu ainda me sinto assim, imagina quando eu cheguei aqui. Imagina a pessoa que acaba de chegar e, tipo, tem esses baques, sabe, com o tempo, e vai, tipo, cada vez mais se, tipo, decepcionando com algumas coisas. Então, tipo, no início, realmente, é muito difícil isso. Mas, enfim, é uma questão de se acostumar, né? Eu acho que, não sei, não são todas as pessoas que são assim, que foi, tipo, um dos casos que podem acontecer e que talvez as pessoas precisam ficar preparadas para isso. Mas... Eu encontrei pessoas, assim, desses dois jeitos, tipo, pessoas que ficaram super surpresas com a minha disposição de aprender alemão, porque também é um idioma muito difícil, e muitos deles ficam felizes porque, nossa, tá aprendendo alemão, legal. E outros desse jeito, assim, que tipo, não tá fazendo mais que a tua obrigação e tenta falar melhor, sabe? Exato, tenta falar melhor, exatamente. Não, e uma coisa que me deixa muito frustrada é que, em geral, por exemplo, qualquer alemão que sai daqui e vai para outro país, ele é super bem-vindo. E as pessoas tentam se comunicar com, não só alemão, mas europeu em geral, né? Ou outros, gringo em geral, pessoa, né, que vai para o Brasil, que se comunica, as pessoas são extremamente abertas, e aí quando é o contrário, eles já são, assim, fechados, e até mesmo pessoas que já tiveram essas experiências, que já viveram isso, viram na pele que, tipo, caramba, como as pessoas são abertas, como elas me tratam bem, e aí quando elas vivenciam o contrário, às vezes elas mesmo assim não, tipo, têm essa paciência, ou não tentam, tipo, realmente fazer alguma coisa, sabe? Eu acho isso bem frustrante, na verdade, tipo, uma parada assim que não, enfim, não é certa, sei lá. Falando mais ou menos nisso, assim, você já passou, tipo, a Jéssica eu sei, né? Mas você, Carol, tipo, já passou por algum momento que, assim, tipo, que você sentiu que de xenofobia, assim, com você? Tipo, você alguma coisa que te marcou, assim, que foi muito forte nesse quesito, assim? Então, esse ano, foi meu 5º ano aqui, aconteceu uma vez, foi bizarro, porque a gente fez um pedido de comida aqui em casa, e a gente deixou o endereço do nosso apartamento antigo, a gente se mudou e, enfim, o endereço foi errado. E aí eu tive que ligar para corrigir o endereço no restaurante. E aí a pessoa que atendeu era uma pessoa que parecia pelo sotaque ser asiático, ele não era alemão, ele também falava alemão assim com sotaque.
E eu me embananei ele pediu para eu soletrar, e aí ele não entendia as letras, e aí eu para falar, tipo assim, S de alguma coisa, eu fico toda nervosa e demoro muito para fazer, e eu fiquei me confundindo assim, e ele me tratou muito mal. Não era aquela coisa assim de, eu vou tentar ajudar, tipo, sei lá, S de sapo ou F de fada? Ele não tentou isso. Ele simplesmente começou a me imitar gaguejando. Então, assim, ele ficou assim no telefone. Nossa. E aí eu fiquei muito, muito nervosa. Naquele dia, assim, sabe quando tá tremendo, assim, e tu fica, nossa, que horrível. E aí eu fiquei puta, falei, eu já consigo falar alemão, eu só me confundi para soletrar mesmo. E ele percebeu que eu não falava, né, que eu tinha sotaque, provavelmente, então ele me tratou dessa forma. E aí eu cancelei o pedido, porque daí na hora de brigar, daí eu nem consegui, normalmente, eu consigo brigar, mas eu nem consegui, assim, tanto brigar, mas aí eu já falei para ele, olha, cancela o pedido, não quero mais nada, a gente conseguiu se tornar lá com o aplicativo, então deu tudo certo. Mas, assim, foi um sentimento muito ruim naquele dia. E outra vez aconteceu no trabalho, porque eu faço cobrança no trabalho, então eu tenho que ligar e a empresa que eu trabalho trabalha com pessoas idosas, assim. Então eu tenho que ligar para velhinhos e falar com eles no telefone. Que já é a maioria idioma, deles, né? Uma outra... É um outro nível, né? Falar no telefone já mas falar com o velhinho no telefone. São 2 degraus acima, assim, né? Sim. E a maioria deles, até quando eu fiz a entrevista para essa empresa, eles me falaram, olha, tu vai ter que falar com pessoas que têm problema de saúde, que são pessoas mais velhas, normalmente eles não estão bem-humorados e tal. Eu, putz, um alemão me falando isso, que eu vou ter que falar com pessoas mal-humoradas. Mas, assim, eu fiquei surpresa, porque eu fazia já cobrança no Brasil, e no Brasil era muito pior. O pessoal fugia de ti, mentia no telefone, e aqui eles são muito diretos. Então, assim, eu gostei de trabalhar com cobrança aqui por causa disso. Porque o pessoal é direto, não tenho. Ou, posso pagar em vezes, porque esse dinheiro todo eu não tenho. Então, é muito mais direto. Mas, enfim, aí liguei para uma pessoa para fazer cobrança. E aí, também, ela meio que fingia que não me entendia. Gente, assim, o meu alemão não é perfeito. Eu sei, sotaque, erro, mas dá para me entender. Dá para me entender bem. E a pessoa ficava assim, não tô te entendendo. Aí eu falava mais alto, tipo assim, não tá me entendendo por quê, sabe? Eu tô falando baixo, aí falava mais alto. Aí com essa pessoa eu já consegui manter um pouco mais a calma e já responder. Aí ela fingia que não tava me entendendo, eu falei, eu sei que ela tá, e eu vou falar o que eu tenho que falar. Aí falei tudo que eu precisava até o final, olha, se você não pagar, eu vou te mandar pro encasso, né, pra empresa de cobrança. Então, você me dá uma resposta até, sei lá, daqui a 2 dias. Se eu não receber nenhuma resposta, tchau, é isso, mandar para lá. Então, assim, consegui lidar com a situação já de uma maneira melhor. Mas eu acho que foram essas vezes, assim, que aconteceu isso, que foi essas questões no telefone que eu tentei resolver e a pessoa percebe ali na tua voz que tu é estrangeiro, que tu tem sotaque e que talvez tu vai dar uma balançada. Eu acho que eles te testam, às vezes, muito nisso. Assim, sim. Talvez tu dê uma balançada. Nossa, sim. Credo, gente, isso é horrível. Tipo, imagina você viver... Imagina, assim, a gente vive, né? Aqui... Pronto, imagina, uau. Tô aqui imaginando. Há anos imaginando, é um sonho. Mas me afoguei com a água aqui. Enfim, palavra errada. Mas, basicamente, tipo, a gente vive nisso, né? A gente nunca sabe como é que a outra pessoa vai reagir. Se a pessoa vai ser, tipo, xenófoba ou não. É uma coisa, assim, uma loteria bem aleatória. E você sempre precisa estar preparado pra, tipo, quando alguém fazer alguma coisa pra você não se sentir, tipo, mal. Ou depois, sei lá, porque, mano, é só um idioma. E o idioma não vai dizer se você é uma pessoa, tipo, burra ou não. Só porque você não tá conseguindo se expressar, tipo, de alguma forma. Até porque... Na verdade, tipo, você saber mais de um idioma é uma forma de inteligência, não de burrice. Então, eu acho que, tipo, é muito ignorante da parte das pessoas que tratam outras assim. E simplesmente, tipo, infelizmente eu não sei porque existem pessoas assim. Sim. Tem esse pensamento. Tem muita gente que tem esse pensamento, você é estrangeiro, você tá aqui, o que você tá fazendo no meu país? Tá pegando roubando emprego. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Mas às vezes também...
Às vezes também tem pessoas que nem são, tipo, alemães, sabe? Que acabam tratando você assim, né? Exatamente. Então, mas é isso, você tem que estar sempre atento para tentar virar o jogo de alguma forma, né? Para, tipo assim, e você tentar virar o jogo com classe, né? Porque depois você também vira o jogo agressivo, o estrangeiro é agressivo. O estrangeiro, ele é mal educado. Então você vai ter que virar o jogo na classe, né? Também, né? Verdade. Eu acho que o cara do restaurante ali que me tratou mal, por exemplo, eu acho que é essa questão da Alemanha de tem que ser tudo muito rápido, sabe? Eu acho que foi por causa disso, assim. Ele poderia ter lidado de outras formas muito mais inteligentes com a situação. Acho que no Brasil a gente teria muito mais um jogo de cintura de alguém não está conseguindo se expressar, a gente vai tentar ajudar para resolver o problema rápido. No caso dele, ele não resolveu o problema, eu não pedi mais no restaurante dele. Tipo, ele perdeu pra caramba, ele só me zoou, caso, né? Não faz sentido nenhum você ser uma pessoa que tá oferecendo um serviço e ainda rir da cara do cliente. Tipo, qual é a lógica disso? Não faz sentido, realmente. Não. Mas... Eu acho que, tipo, eu queria sair um pouco mais ou menos desse tema aqui agora, porque a gente tava falando daquela, lá no início também mais ou menos da trajetória, né, tipo assim, pra cá, e aí eu queria voltar mais ou menos pra essa parte, pra gente voltar, porque a gente, numa hora você começou a falar que você tinha os seus planos de vir pra cá, né, tipo, na época você pensou, consegui a vaga, né, o seu marido conseguiu a vaga de vir pra Alemanha, e você tinha os seus planos de vir pra Alemanha também. Você falou assim, você já tinha visualizado ou pensado, assim, mais ou menos o que você poderia fazer aqui. Quando você chegou aqui, esses planos se mantiveram? Esses planos mudaram? Quais, tipo, não sei o que você quiser falar, né? Desses planos que foram, assim, mais ou menos. Não, então, os meus planos eram assim, eu vou aprender alemão, porque alemão é um idioma que é bem usado no mundo, assim, beleza? E o meu plano era mais um plano de fuga do que um plano de qualquer coisa. Porque na cidade que eu morava, no Brasil, tinha várias empresas que são alemãs, né? Tem a BMW, tem a Bosch, tem várias empresas grandes lá que são alemãs. E eu sabia que, se não desse certo aqui, eu ter aprendido o alemão, pelo menos, já ia agregar para minha vida. Então, assim, esse era, digamos, um plano B do que se não desse certo aqui, eu poderia usar esse idioma, então não seria, digamos, um tempo perdido que eu teria passado aqui na Alemanha com a minha carreira, né? Porque tempo perdido eu ia conhecer outra cultura, eu ia passar uma experiência aqui, mas toda experiência com a minha carreira. Né? Mas assim, plano de trabalhar aqui, eu queria trabalhar aqui, eu sabia que eu não ia querer mudar e ser dona de casa. Eu acho que não tem problema quem quer mudar e não quer se adaptar. Se eu fosse na Alemanha, eu ia querer trabalhar, mas o Diego, por exemplo, ele gosta muito do Japão. Eu falei, se tu um dia quiser mudar para o Japão, beleza, mas lá no Japão eu vou ser dona de casa, eu não quero trabalhar no mercado de trabalho japonês. Então, assim, mas na Alemanha... Tem um motivo por quê, na verdade? Em relação, tipo... ao Japão, por exemplo, de por que você não iria querer entrar no mercado de trabalho? Eu já vi algumas coisas do Japão que os japoneses são meio puxados demais para a mulher no mercado de trabalho japonês. E eu acho que o ritmo de trabalho lá é muito puxado. Tipo assim, começa... Primeiro que é um horário que eu já não gosto, tipo, eles começam muito tarde e vão até muito tarde da noite. Normalmente esse é o ritmo de trabalho deles, de trabalhar, a não ser que tu trabalhe numa empresa que não é japonesa, sei lá, poderia ser também uma opção para mim, né? Se eu fosse para o Japão. Bem hipotética, tá? A situação. Mas eu vejo que essa cultura de trabalho da Alemanha é muito mais a minha cara do que a minha cultura de trabalho no Japão. Então, se eu fosse para o Japão, provavelmente eu não ia conseguir ficar parada sem ganhar um pouco de dinheiro em casa, mas eu ia, sei lá, trabalhar com uma coisa online, ou ver alguma empresa que, sabe, alguma outra coisa eu ia inventar de fazer, mas eu não ia querer, eu já deixei assim claro, se um dia a gente for para o Japão, eu não quero essa pressão de que eu tenho que me inserir no mercado de trabalho, tipo assim, não é uma coisa que eu super ia querer fazer. Então, aqui na Alemanha, não. Aqui na Alemanha eu já via que dava que aqui já tinha mais equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. O estilo de vida dos alemães, já, pelo que eu via também, já começava a bater com o que eu gosto. Então, eu pensei, não, na Alemanha acho que dá para trabalhar. É mais a nossa cara, é mais a nossa cultura.
cultura até, assim. A cultura é mais parecida, realmente. Com certeza. Sim, não, eu nunca... É porque, assim, eu nunca parei pra pensar, tipo, em me inserir no mercado de trabalho japonês, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu também nunca parei pra pensar, tipo, será que eu gostaria ou não? Então, eu acho que eu nunca pesquisei muito sobre o Japão. Tem muita gente que gosta, mas eu acho que eu também, tipo, nunca consegui, eu não... Assim, eu gostaria de ir visitar, por exemplo, sei lá, a China ou o Japão, Coreia do Sul, mas entrar para trabalhar mesmo ou para morar, eu acho que é um baque muito maior do que a Alemanha, com certeza. Muito, sim. Não, total. Sim, mas... O que eu queria também te perguntar é que você hoje em dia você também trabalha no mercado nessa área de finanças e turismo também, né? Certo? Então é basicamente assim, mais ou menos no mesmo setor, na mesma área que você também trabalhava no Brasil. Sim. Você tem como comparar como são esses dois setores no Brasil e na Alemanha? Tipo, sei lá, sua rotina de trabalho, as possibilidades, ou até a maneira que o setor funciona lá e aqui? Com relação ao turismo, eu acho que é muito fácil de comparar, pelo menos onde eu venho, em Joinville. No Rio, né? Eu também no Rio, estou completamente diferente. Mas em Joinville, praticamente, o turismo lá é um turismo de negócios, assim, então não é praticamente inexistente, é muito desregulamentado. No setor público, eu acho que ainda hoje é um lugar, é um setor que eles usam para corrupção, assim, é bem complicado. Assim, todo o setor eles usam para corrupção no Brasil. Então, isso já é uma tópica também, né? Então, acho que é uma coisa que existe e é muito pouco trabalhado. Então, por que tem? Porque eles estão ali dando um jeitinho de fazer outras coisas, sabe? É muito pouco valorizado. Então, eu acho que no Brasil era muito difícil, assim, eu crescer, tanto que eu mudei de área por causa disso, assim, eu sentia muita dificuldade de crescer trabalhando com turismo, ainda mais na minha região ali. Então, não era muito valorizado. Até a minha faculdade não era muito valorizada. Então, no setor de turismo, né? Eles valorizavam muito mais quem tinha mais experiência, assim, né, quem já tinha entrado no mercado de trabalho cedo, por exemplo, que não tinha sido o meu caso, do que alguém que, sei lá, tinha acabado de sair da faculdade. Então, era muito difícil eu conseguir trabalho com a minha formação. E aqui tem muito mais opções no setor de turismo. Aqui tem Europa, todo mundo vem para a Europa, sabe? Dá para fazer uma infinidade de coisas, assim. Então, eu vejo muito isso, assim, que no Brasil, com essa área, eu não tinha muita oportunidade do que fazer, era muito limitado o que eu podia fazer. E aqui, na Alemanha, trabalhar com turismo, eu consigo fazer muito mais coisa, muito mais coisa. Então, hoje, eu decido focar na minha parte, né, na parte financeira, mas eu sou autônoma fazendo roteiro personalizado para brasileiro, inclusive, né, em português. Até já fiz em inglês para pessoas aqui da Europa. Mas, enfim, esse é o que eu decidi fazer agora e dá super certo. Vários brasileiros vêm para cá, agora é época de Oktoberfest, veio bastante gente, então teve bastante trabalho. Então, daqui a pouco você pode falar um pouquinho como funciona mais ou menos o seu trabalho, depois a gente tem beleza. De pensamento também. E na parte de finanças, eu acho que o que eu percebo, assim, a maior diferença é que no Brasil o mercado de trabalho é bem saturado. Então, tu precisa ali, como eu falei, é bem difícil de tu conseguir entrar no mercado de trabalho, tem essa questão do que indica, eles precisam de alguém que eles já conhecem. Normalmente, quem faz setor financeiro, empresa, sei lá, menor, é filha do dono, amigo de não sei quem. Então, eles colocam essas pessoas ali da família, algum conhecido, sempre nessa parte do financeiro. Então, era mais difícil, tinha que ir para empresa muito grande e tal. Então, aí teria, assim, mais oportunidade, mas o mercado já é bem saturado, então é difícil de se inserir. Aqui na Alemanha, assim como para muitas vagas, falta gente. Sim. Então, assim, tu consegue trabalho, claro, tem que falar alemão, tem que saber o que tá fazendo, mas tu consegue emprego fácil, é uma área que tu consegue emprego fácil, consegue escolher onde tu vai trabalhar. E é uma área que tu tem já de cara bastante confiança e muito trabalho. Eles já te dão muito trabalho porque falta gente, então tu vai ter que ser o mais eficiente que tu conseguir ser, porque não vai dar para contratar várias pessoas para o financeiro para a empresa. Acho que para tudo aqui na Alemanha eu sinto que é meio assim também, né? Eles usam bastante o funcionário que eles têm. No Brasil a gente às vezes fica mais ocioso e tal.
Aqui, se tu fica ocioso, normalmente que as pessoas às vezes são meio preguiçosas, alguns trabalhadores aqui. No Brasil, normalmente tem uma pessoa para fazer, tipo, uma função, né? Aqui, uma pessoa ela faz tudo. A pessoa, ela tá nessa área, ela faz diversas coisas assim. E no Brasil, não. Tem uma pessoa para... No restaurante, por exemplo, sei lá, tem uma pessoa que vai só levar a comida. Uma pessoa que só vai fazer o caixa. Aí, então, aqui não. Uma pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. Faz tudo, exatamente. Mas eu acho que, principalmente nessa área de finanças e RH, é um setor onde realmente trabalham menos pessoas, né, na empresa. Não são, tipo, não é um time tão grande quanto seria de vendas, ou um time de marketing, né, que podem ter várias pessoas que fazem mini tasks, porque acaba, tipo, finanças e RH, eu acho que são partes, assim, onde você realmente precisa ter, tipo, confiança da empresa, eu acho, né, porque, nossa, RH é uma pessoa que vai controlar as pessoas que estão trabalhando ali, né, controlar, tipo, ver como é que está sendo o trabalho. E finanças é o financeiro da empresa, então não tem como você deixar realmente na mão de qualquer um. Então eu acho que, tipo, acaba sendo realmente, acredito, menos pessoas. Mas para você em si também, tipo, eu tenho curiosidade de saber, não sei se você pode falar mais um pouco mais sobre, tipo, a sua job description. Por exemplo, quais são exatamente as atividades que você faz, ou as tasks, no dia a dia, assim. Eu acho que isso também é bem importante de falar, que eu vim para a Alemanha, por mais que eu já trabalhava com isso no Brasil, eu vim para a Alemanha e eu não, como eu falei, assim, eu tinha planos de trabalhar aqui, mas eu não sabia muito bem com o que ainda, eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar com financeiro aqui, por exemplo. Eu não sabia se era isso que eu ia conseguir fazer. Então, quando eu comecei aqui, o financeiro do Brasil e da Alemanha, do que eu fazia no Brasil, era bem diferente do que eu preciso fazer hoje. É mais contabilidade no financeiro aqui. No Brasil, a gente não lida tanto, é mais contas a pagar, contas a receber, são coisas mais práticas ali de resolver o dia a dia da empresa e quase tudo tu manda para o contador. E aqui, muita coisa já vai para o contador pronto só para ele assinar. Então, isso já é uma diferença bem grande também das atividades do setor financeiro no Brasil e na Alemanha. E eu comecei a trabalhar como ajudante geral, assim, auxiliar administrativo. Eu ajudava em todos os setores, mas desde que eu entrei na empresa, eu fui deixando claro, assim, eu quero fazer mais o financeiro. E aí, eu comecei fazendo... A gente recebia nota fiscal e eu tinha que conferir os dados da nota fiscal no sistema. Eu escaneava, o sistema, ele fazia uma leitura ali de, sei lá, nome da empresa, descrição do produto, ai, meu Deus, agora eu vou lembrar das palavras só em alemão. Do amount, betrag, tipo, o valor da nota. O valor da nota. Quando trabalha com isso todo dia é difícil. Nossa, sim. E aí o sistema lia isso e eu basicamente tinha que conferir se o que o sistema tinha lido estava certo ou não e dava o ok. Esse era o meu trabalho no financeiro no começo. Então, assim, era muito pouco de financeiro que eu fazia, mas ali eu já conseguia ver como é que era uma nota aqui na Alemanha, eu já conseguia ter uma ideia de que do que fazia um financeiro, porque eu tinha contato com o contador, eu tinha contato direto com o contador e tal. E aí, com o tempo, eu fui ganhando mais atividades. Então, assim, hoje, coisas que eu faço. Eu ainda recebo as notas, eu ainda coloco elas no sistema, só que agora eu já coloco com a conta contábil, então já vai lá para a continha que depois vai sair no balanço, aí eu já estou falando já muita coisa de financeiro, mas eu já estou construindo ali, na hora que eu lanço aquela nota, eu já estou construindo os relatórios da empresa, os relatórios financeiros da empresa. Então eu vou fazendo isso, e ali, depois que eu lanço essa nota, eu já posso fazer os pagamentos, eu posso lançar o banco todos os dias ali, tudo que entrou no banco, saiu do banco, eu já consigo ver quem que me pagou, quem que está atrasado, já consigo mandar as cobranças, consigo fazer todo esse controle das cobranças, mandando carta, ligando, todas essas atividades referentes à cobrança, e eu também posso fazer coisas relacionadas à controladoria, então eu posso não só fazer, porque essas atividades todas que eu descrevi agora, elas estão mais no campo do Buchhaltung, aqui na Alemanha, que é uma coisa mais de financeiro, assistente financeiro, a gente traduziria em português. E aí tem a parte mais de controladoria, a parte de controladoria, aí você vai fazer mais
controlar esses relatórios que o Buhalter mandou, você vai controlar esses relatórios, se está saindo muito dinheiro com, sei lá, com pagamento de funcionário, se está saindo muito dinheiro ou se está faltando investimento que era para fazer investimento em marketing esse ano, não está fazendo investimento em marketing, está precisando focar nisso. Então, tudo isso tu vai controlar e tu vai conversar junto com os gerentes, com diretores da empresa, tu vai fazer o plano para os próximos anos, ou para o próximo trimestre, dependendo de como a empresa funciona. Então, também tem tu vai fazer todo esse controle. Dá para fazer várias coisas na parte de controladoria também. Eu percebi trabalhando, eu já fiz um pouco das duas coisas aqui na Alemanha, e eu percebi trabalhando que eu sou bem certinha, assim, de gostar das coisas do jeito que elas são e tal, e eu tô indo mais pro lado de Buhalter. Então, eu tô começando a aprender mais essa questão contábil mesmo. Não sei se eu vou conseguir virar contadora um dia, não sei se eu terei pretensão de um dia virar contadora na Alemanha, mas eu tô indo mais nesse caminho. Comecei a fazer um curso agora de Bilanzbuchhalter para aprender mais esse lado de... Nossa, interessante. Não sei se eu tinha Buchhaltung também no meu curso de administração, e sinceramente, assim, dizendo, pelo menos na teoria, é a parte que eu mais odeio. Eu não consigo me ver fazendo isso. Realmente, tipo, tô fora. Mas é bem interessante, eu acho que bem legal. Eu acho que todo mundo, acho que a maioria das pessoas odeia. Eu tenho uma amiga que trabalha com financeiro e ela vive me falando, meu Deus, tu é louca, tu quer fazer... Ela fala, controladoria é muito mais legal, tu pode ser mais criativo, tu pode, sabe, ter mais flexibilidade com as coisas. Mas aí, eu não sei, eu gosto de saber que eu tô fazendo um negócio e ele tá saindo exatamente do jeito que é pra sair, sabe? Porque tá na lei escrito, porque, enfim. Sim. Sou louca, né? Muito legal. Não, isso é muito bom. Mas eu acho que, assim, a gente já tá... Nossa, faz um tempinho. Nossa, tem várias meia, mais ou menos. Oi? Eu falo muito. Eu falo muito. Sim, não, mas isso é ótimo. A gente tá no podcast pra falar, exatamente. Mas eu só diria, como a gente já tá chegando a 1h30, pra talvez a gente partir pra últimas perguntas. E daí a gente finaliza. Você pode falar um pouquinho mais sobre o que você faz também, tipo, como as pessoas podem te achar. Mas aí. Eu posso fazer uma pergunta que pode ser muito breve, assim, também. Não precisa, falar também muito sobre esse assunto. Também queria saber, porque, por exemplo, a gente sabe como o mercado de trabalho na Alemanha é muito mais, muito mais valorizado, assim, teoricamente, que no Brasil, né? Os salários são muito melhores e tudo mais. Essa questão, não precisa falar de números e tudo mais, mas, por exemplo, a questão de você começar a trabalhar, você formar, você começar a se inserindo no mercado de trabalho. No Brasil, com os salários que você ganhava, por exemplo, na área de turismo, na área de finanças e tudo mais, lá, sem falar de números, sem precisar falar de números. E aqui, você sente uma diferença muito grande nesse início, assim, desse pontapé inicial, do seu poder de compra que você consegue ter nesse início, assim, da carreira? Sinto. Assim, se for falar em números exatamente, por exemplo, não é isso, né? Mas, por exemplo, no Brasil eu ganhava R$1.500. Aqui eu ganhava 1.500 euros. Eu ganhava basicamente a mesma coisa, assim, o mesmo número, mas eu conseguia fazer muito mais coisa com esses 1.500 euros do que no Brasil eu conseguia fazer com R$1.500. Então, de número, assim, não era tão diferente quando eu entrei no mercado de trabalho aqui, mas, enfim, o poder de compra é absurda a diferença. Não, então, totalmente diferente. Se você parar para ver, às vezes, eu acho que isso depende do ano também, né, e da inflação, mas às vezes R$1.500 pode ser um aluguel no Brasil, enquanto aqui você consegue aluguéis muito mais baratos e depois ainda, enfim, viajar, fazer muito mais coisa, né? Sim, então, isso realmente faz uma diferença. Não. Sim. Eu acho que foi mais ou menos essas perguntas que eu queria falar agora também. Se a galera também quiser também mais perguntas, outras coisas também, a gente pode gravar outro podcast, gravar live, fazer outras coisas para responder umas perguntas. Mas eu acho que agora então pode ser mais ou menos o momento de você falar um pouco do seu trabalho, né? Um pouco do que você faz hoje, explicar um pouquinho como é que é o... Sim, eu acho que o trabalho fora o tradicional, talvez. Sim, do projeto. A gente falou agora sobre o trabalho mais tradicional, então o que você faz nas redes sociais e como autônoma? Então, eu estou nas redes sociais, sou Klein Carolina no Instagram, então é meu sobrenome aí.
como eles dizem aqui na Alemanha, klein wie groß. Pequeno como grande. Klein é K-L-E-I-N. Carolina, meu nome, é tudo junto. Então, @Klein Carolina no Instagram. No YouTube eu também tenho canal. Carolina Klein, Viagens e Vida na Alemanha. E também lá no meu Instagram, no meu YouTube, vocês encontram o contato para e-mail, ou enfim, dá para mandar direct, dá para mandar comentário no YouTube, se vocês tiverem também interesse em consultoria de viagens e roteiro personalizado. Quem estiver vindo para a Europa, qualquer lugar da Europa, se quiserem fazer uma viagem no Brasil, inclusive, América Latina, Estados Unidos, eu preparo o roteiro, adoro fazer roteiro, e planejar a viagem para vocês, assim, viajarem tranquilos. Então, vocês vão despreocupados, sem ficar pensando em milhares de coisas que, meu Deus, vou precisar pensar como é que funciona o transporte. Eu não falo o idioma, eu dou dica de como falar idioma, o que tem para comer, eu dou várias coisas ali, além do roteiro mesmo, tem toda uma informação ali do destino. E é isso, e aí nas minhas redes sociais e canal eu falo sobre viagens e vida na Alemanha. Então tem ali algumas dicas, eu compartilho um pouco do meu dia a dia, e é isso. Me sigam lá, me acompanhem. A galera já sabe o que vocês vão fazer agora, né? Direto lá. Vai agora. Agora. A gente vai dar um minutinho. Vai lá, se inscreve, curte, já segue todo mundo, já divulga. Se você está querendo fazer sua viagem, já sabe por onde ir, já sabe por onde começar. Exatamente, mas muito obrigada e também parabéns pelo seu trabalho, né? Porque muito incrível o que você está fazendo. E muito interessante também, tipo, é muito legal conversar com pessoas que estão aqui na Alemanha, que já passaram por várias coisas. E ver que você também fala sobre isso no YouTube é extremamente interessante. Enfim, muito sucesso também. Obrigada, gente, para vocês também. Eu amei. Adoro acompanhar vocês. Fiquei louca quando encontrei vocês pessoalmente. Adoro, muito bom. Enfim, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando recebi a mensagem. Muito obrigada por participar também. Valeu, e a gente espera que tenha mais um podcast, mas por agora é isso. Muito obrigada por você que assistiu até agora e, enfim, é isso. Valeu, tchau. Até mais. Tchau, muito obrigada. Tchau. Boa noite.